Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à aula de hoje. Eu sou Vinícius Assad, engenheiro eletricista, e nessa aula eu vou te ensinar como fazer o projeto elétrico de uma cozinha ou de uma área gourmet. Primeiro de tudo, que a cozinha é o ambiente mais gostoso da residência, né? É onde todo mundo se encontra da casa, da edificação, para poder se encontrar, bater papo, fazer petisco, fazer uma roda de boteco. A cozinha é onde tem a maior concentração de pessoas e equipamentos. Toda cozinha, assim como todo cômodo, ela tem que ser organizada, prática e funcional. Isso serve para a estrutura dela, isso serve para a arquitetura dela, para o planejamento dos móveis dela e também para os pontos elétricos da cozinha. Porque a cozinha, eu costumo dizer que que é o cômodo da edificação mutante. E assim, por que, Vinícius, que a cozinha é um cômodo mutante? Ora, quando você projeta uma residência, a cozinha é o único ponto, é o único cômodo daquela casa que vai sofrer com aumento de carga mais rápido do que todos os outros cômodos juntos. Um quarto, por exemplo, ele vai permanecer com a quantidade de equipamentos dele durante muito tempo. Se bobear, ele quase não vai ter equipamento. Uma sala, por exemplo, ela vai ter as variações dela, mas ela vai ter troca de tecnologia. Você vai trocar uma TV por outra, você vai tirar um aparelho de TV a cabo e colocar outro, você vai tirar um aparelho de som e colocar um melhor, mas você não vai ter acúmulo de equipamentos elétricos. E isso acontece com a cozinha. Como por exemplo, se você pesquisar em qualquer site online que venda eletrodomésticos, qualquer um deles que você pesquisar, você vai perceber que 80% ou mais dos eletrodomésticos disponíveis no mercado hoje são exclusivos para cozinha. A gente tem geladeiras, fogões, micro-ondas, cooktops, fornos de embutir, está muito na moda, freezers, tanto vertical quanto horizontal. Tem gente que está substituindo o freezer vertical e colocando o horizontal na dispensa, que é conjugado da cozinha, coifas e depuradores de ar, lava-louças. Tem gente que já coloca na cozinha adegas ou cervejeiras, nas cozinhas gourmets e áreas gourmets tem muito. Panelas elétricas de tudo quanto é tipo que você imaginar, inclusive panela de pressão elétrica. Processadores de alimentos são dos mais variáveis. Cafeteiras, liquidificadores, fritadeiras elétricas, está na moda, fornos elétricos, bebedouros e purificadores de ar, batedeiras. E o que a gente chama de cozinha criativa, né? Que é pipoqueira, fazedor de iogurte, fazedor de sorvete, fazedor de tudo quanto é tipo nessa cozinha criativa. E aí você deve estar pensando assim: não, Vinícius, está tranquilo para mim. Quando eu projeto a cozinha, eu faço uma tomada de uso específico para o micro-ondas. E aí tá tudo certo, o resto fica tranquilo. E na verdade não tá. E sempre que eu tenho a oportunidade de explicar a diferença de uso específico para uso geral, eu explico. Eu já expliquei em vários vídeos e vou explicar nesse vídeo aqui também. Mas antes, deixa eu te mostrar um levantamento que eu fiz. Esse aqui é um liquidificador comum. A potência dele é de 800 watts. Essa é a pipoqueira. Você não dá nada por ela. Ela custa R$ 150, mas é um equipamento 100% resistivo. O que que ele faz ali dentro? Ele tem uma chapa que ele esquenta e aí a pipoca na estoura, como se fosse o micro-ondas ou a panela com apenas 1.100 watts de potência. Aí quando você vai para o micro-ondas, que é o que você projeta como uso específico, a gente tem desde 620 watts, que são os micro-ondas mais comuns, né, aqueles de bancada, e esse de cima é um micro-ondas mediano, ou os micro-ondas que estão na moda agora, que compõem, né, a torre quente, micro-ondas de embutir que pode chegar a 1.500 watts. Agora olha só, você está projetando a cozinha lá, foi, botou um circuito, um disjuntor, só o cabeamento, uma tomada exclusiva, uma tomada de uso específico, uma tomada exclusiva para um micro-ondas de 620 watts. Aí você me tem uma pipoqueira que você usa em todas as tomadas da cozinha de 1.100 watts. Praticamente
o dobro da potência de um micro-ondas comum ou quase a potência de um micro-ondas de embutir. Então, o micro-ondas não é um equipamento de uso específico, ele não tem que ter um circuito de uso específico. Na verdade, ainda na cozinha, eu não achei equipamento que eu possa dizer, esse equipamento é de uso específico. E aí, até então, o micro-ondas era considerado o equipamento, né, mais potente de uma cozinha. Só que com a evolução da tecnologia, com a mutação dos equipamentos, com o avanço, as cozinhas começaram agora a ter a opção dos fornos elétricos, por exemplo. Que também, esse daqui também compõe torre quente. Então ele tem uma potência de 3.125 watts. Um pouco mais a gente já poderia considerar que ele é um chuveiro. O que acontece com esse forno elétrico? E aqui a gente tem as opções dele a gás também. Na verdade, muita gente prefere comprar ele a gás. Só que praticamente todos eles, ou os que têm o melhor custo-benefício, têm a função grill. E a função grill dele é elétrica. Então não adianta, só porque o forno é a gás, considerar que a pessoa ali não vai utilizar a função grill em algum momento. Então você não pode correr o risco de causar acidente e derretimento. Um forno desse, eu vou falar mais na frente, mas um forno desse embutido, você não sabe o que está acontecendo ali atrás, onde na tomada dele, se está derretendo, se está esquentando. Então você não pode, em hipótese alguma, correr riscos. Da mesma forma nas áreas gourmets. Essa daqui eu já cheguei a projetar em uma área gourmet, a churrasqueira elétrica. Hoje em dia utiliza-se muito, principalmente quando essas áreas gourmets, elas estão em apartamentos, quando as pessoas transformam as varandas em áreas gourmets dos apartamentos, que não dá para ter fumaça de carvão e fuligem, né? Então, o uso da churrasqueira elétrica está cada vez mais comum, porque é mais prático, óbvio, e tem a mesma função. Também tem 3.200 watts. Também fica embutido, também não dá para correr riscos e fazer um projeto de qualquer jeito. E também não é uma tomada de uso específico. Então, olha como que os eletrodomésticos para a cozinha evoluíram. E aqui a gente tem uma situação que muitos projetistas não levam em consideração. Deixa eu voltar aqui. Numa cozinha, ela começa básica. Toda cozinha tem um forno, um fogão, né, um micro-ondas e uma geladeira. Beleza. Esses três equipamentos, eles vão durar aí mais ou menos uns 5 a 10 anos, dependendo da marca, da tecnologia, né, e do cliente, óbvio. Diferente de uma sala onde eu tenho uma televisão que eu vou ficar aí uns 3 anos com ela, se a sua é de LCD ainda ou plasma, provavelmente você já está procurando ou esperando a Black Friday para comprar uma de LED, ou se a sua é só de LED, você já está esperando para comprar uma Smart TV, ou uma 4K, 8K, mas a questão é que você vai tirar a TV atual e colocar a nova. Então, por mais que a nova seja um pouco mais potente, né, consuma mais energia, você está substituindo equipamentos. Na cozinha, não. A minha cozinha ela começa com um fogão, né? Toda cozinha tem que ter pelo menos um fogão, um micro-ondas e uma geladeira. Aí eu vou e adiciono um freezer. Aí eu vou e adiciono um liquidificador. Aí eu resolvi fazer bolo. Compro uma batedeira, achei legal uma pipoqueira, compro uma pipoqueira. Tô na minha fase fitness, vou fabricar iogurte, aí eu compro iogurteria, compro um air fry para facilitar meus dias. Vou fazer uma social na minha casa, eu quero usar air fry junto com micro-ondas. Então a cozinha, ela tem o acúmulo de equipamentos. Ela não tem substituição. A substituição é muito difícil. A não ser que você replaneje a cozinha depois de alguns anos e mude os móveis, e aí você quer, por exemplo, embutir micro-ondas, forno, e aí sim você vai substituir. Mas fora isso, é muito mais comum adicionar eletrodomésticos, e numa velocidade muito maior do que nos outros cômodos. E tudo que eu estou falando aqui para você, você também pode considerar para a área gourmet. Esses dois cômodos da residência, né, da edificação, eles para mim são mutantes. E por isso eu preparei 5 principais dicas de como fazer o projeto elétrico de uma cozinha ou área gourmet que seja prático, organizado e funcional. Primeira dica é você fazer um debriefing com o cliente. Assim como o arquiteto faz, assim como você deveria fazer em todos os seus projetos elétricos.
Você precisa conversar com o cliente, entender o que ele quer, entender a expectativa dele com relação à edificação que ele está construindo. Se o seu contato não é com o cliente, faça essa reunião, faça esse debriefing com o arquiteto, com a arquiteta, com o engenheiro, quem estiver fazendo o projeto arquitetônico ou a planta baixa da edificação. Você precisa entender o que o cliente quer, alinhar a expectativa com necessidade. Porque a mesma planta baixa, o mesmo projeto de uma cozinha, eu posso ter uma cozinha tipo, que aí é uma outra visão de projeto. Eu posso ter uma cozinha mediana, que é aí outra linha de projeto. Como eu já posso ter logo uma cozinha gourmet, com torre quente, com ilha, com coifa. Para a mesma edificação, eu posso ter até 3 formas diferentes de fazer um projeto elétrico para ela. Essa dica, ela é muito, muito, muito importante. Você precisa sempre, antes de iniciar um projeto, fazer o debriefing, porque isso vai te economizar muito tempo e principalmente evitar retrabalho no seu projeto. Imagina só, depois que você passou toda a fiação em eletrodutos e o cliente disser que quer alterar, que quer mexer, que não era bem assim que ele queria. Então, se você ainda não faz debriefing nos seus projetos, está na hora de começar a fazer. A segunda dica é com relação ao dimensionamento desses circuitos de cozinha. Mesmo que no seu cálculo você chegue à conclusão de que essa cozinha ela pode ter uma fiação, né, com o alimentador com cabo de 2,5 milímetros quadrados e um disjuntor de 20 amperes, né, ou até ali 25, que é o limite, dependendo da tensão da sua cozinha, eu te aconselho fortemente a considerar no mínimo que cozinhas e área gourmets tenham uma fiação de 4 milímetros com disjuntor de 32. Por que isso, Vinícius? Porque você precisa pensar no futuro e a cozinha ela é mutante. Então, nós não podemos correr o risco do sistema elétrico da cozinha ficar obsoleto muito rápido. Por isso que eu já considero em todos os meus projetos, independente do tipo de cozinha, cabo de 4 milímetros com disjuntor de 32. Porque eu sei que a adição de equipamentos elétricos vai acontecer. Você pode tirar como prova a sua própria casa, a casa dos seus pais. Olha a quantidade de eletrodomésticos que tem lá. Com certeza, óbvio, eles não vão ser usados todos ao mesmo tempo. Mas se você resolver fazer na social, na sua casa, na casa dos seus pais, e resolver descongelar uma carne no micro-ondas, fazer uma batata frita na airfry, e enquanto tudo isso acontece, bater um suco no liquidificador, o circuito elétrico da sua cozinha vai aguentar? Faz esse teste e depois me diz. Então, assim, a gente precisa fornecer ao nosso cliente conforto e comodidade. Por mais que ele não saiba isso, você precisa saber isso. E principalmente, tomadas de 20 amperes. Não cometa o erro de colocar parte 10 amperes, parte 20 amperes. Na cozinha, lavanderia, área gourmet, tudo é 20 amperes. Digo isso porque qualquer cafeteira, da mais simples que seja, aquela que só aquece a água para você colocar a cápsula do café e ter o seu café ali, é tomada de 20 amperes. E aí, se você faz parte 10 amperes, parte 20 amperes, a tomada não vai encaixar. E aí o cliente vai ter que usar um adaptador. Esses adaptadores que vendem, nenhum deles são aprovados pelo Inmetro. Eu já vi vários derreter em secador de cabelo, em airfry, em micro-ondas, por causa desse erro bobo de não colocar tomada de 20 amperes. E como eu disse, a instalação elétrica, assim como qualquer outro projeto de uma residência, ela tem que ser funcional, organizada e prática. Eu quero que o meu cliente possa pegar a pipoqueira dele ou a maquininha de café e coloque em qualquer bancada da cozinha e use de forma prática e confortável. A cozinha, por ser o lugar mais gostoso da casa, ela tem que ser confortável para as pessoas que ali moram, ela tem que ser prática. Então, a partir de agora, você vai projetar cozinhas e área gourmets com no mínimo fiação de 4 milímetros quadrados, disjuntor de 32 amperes, com tomadas todas elas de 20 amperes. E lógico, quando você chegar no seu cálculo, você perceber que até 4 milímetros é insuficiente, aí sim, você não vai para cabo de 6 milímetros, porque cabo de 6 milímetros não tem como colocar ele nos plugs de tomada.
Os cabos de 6 milímetros não tem como. Ou você divide o circuito em 2 circuitos de 4 milímetros, não tem problema nenhum, que é a nossa próxima dica, que é a divisão dos circuitos. Então, agora eu vou poder te explicar melhor. O que é TUI, Vinícius, e o que é TUG? Sempre que eu fizer a plaquinha de tomada, sempre que eu tiver o plug de tomada, é TUG. Por que o chuveiro não tem? Tenta colocar no chuveiro a plaquinha de tomada, faz a tomada ali no chuveiro, conecta e usa para você ver o que vai acontecer. Vai derreter, mais cedo ou mais tarde vai derreter e pegar fogo em tudo. Porque é um equipamento, o chuveiro, por exemplo, é um equipamento 100% resistivo. Tanto é que para evitar acidente a gente usa um conector de cerâmica, que é aquele dali que está na foto. Já a TUG não. Eu posso ali desconectar o fogão e colocar o liquidificador ali. Eu posso tirar o micro-ondas dessa tomada aqui da esquerda, amarela, e colocar aqui no lugar do filtro. Tudo isso é TUG, é um conjunto de tomadas, né? O ar-condicionado eu não consigo ir lá, tirar ele da tomada e colocar um liquidificador nele. Eu não consigo fazer isso com chuveiro também. Isso é TUI. TUI são as tomadas que são exclusivas, específicas. O micro-ondas não é específico. Ele já vem de fábrica com o plug de tomada dele. O chuveiro não vem, o ar-condicionado não vem. Se você no seu projeto colocar lá que o ar-condicionado vai ter a plaquinha de tomada, na sua lista de material você colocar, quando ele chegar para ser instalado, eles vão cortar ela e vão fazer emenda direta, porque o ar-condicionado não tem. E assim também é com com motores principalmente, motores também não tem tomada, chuveiro, ar-condicionado, tudo isso são TUIs. O restante é TUG. Então você projetou, a sua cozinha é essa cozinha gourmet que tem torre quente, tem coifa, tem cooktop, tem todos esses eletrodomésticos, e você decidiu então que você vai colocar cabo de 6 milímetros para garantir a mutação da cozinha. Não faça isso. Coloque 2 circuitos de 4 milímetros. Coloque o circuito, faça 2 circuitos, por exemplo, um circuito para bancada e um circuito para torre quente, ou um circuito para ilha. Faça essa divisão de forma balanceada, que é melhor do que você ter um monte de tomada de uso específico para um equipamento só, uma tomada de uso específico para micro-ondas, uma tomada de uso específico para cooktop, uma tomada de uso específico para pipoqueira, e no final das contas, não é assim que funciona na prática. O cliente vai usar todas as tomadas do jeito que ele quiser. Tensão de operação. Observe sempre a tensão de operação, principalmente da sua região. Na minha região, por exemplo, fase neutro é 127 volts, mas em várias regiões do Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, o fase neutro é 220. E o que isso implica? Ora, um micro-ondas 127 com 1000 watts de potência, ele consome a mesma quantidade de energia que um micro-ondas com 1000 watts de potência 220. Qual é a diferença? A diferença é que o meu 127 vai consumir mais corrente, vai ocupar mais corrente da capacidade do meu cabo, né? Já o 220, menos. Então, para a mesma quantidade de potência, maior é a corrente de consumo. E tem outra. Fornos elétricos, por exemplo. Esses equipamentos mais novos, né, os eletrodomésticos mais novos, inclusive geladeiras, freezers, fornos de embutir, micro-ondas de embutir, boa parte deles hoje em dia só vende 220. Até tem fornos elétricos em 127, fornos a gás, né, com opção 127. Mas aí não vale a pena. O custo-benefício de um forno elétrico desse de embutir 220 é muito maior do que o 127. Inclusive, se você acessar sites de venda online de eletrodomésticos, você vai perceber que em alguns eles fazem diferença de preço em tomadas, em geladeiras, por exemplo, de 127 volts e geladeiras de 220. Então, assim, fique alerta com a tensão de operação dos equipamentos que o seu cliente vai utilizar. E você vai descobrir isso lá na dica 1, no debriefing. Se o seu cliente tem, se a tensão de operação da região que seu cliente está construindo a edificação é 127 volts e você identificou que ele terá eletrodomésticos em 220,
você vai ter duas opções aqui. Ou você faz tomadas duplas, né? E a de cima vai ser o 127 e a de baixo tem que ser vermelha ou sinalizada em 220 para evitar acidentes. Se você plugar um equipamento 220 no 127, não vai acontecer nada. Às vezes ele vai até ligar. Por exemplo, um liquidificador, que é um motor, talvez ele até ligue, mas bem fraquinho. Parece que está querendo funcionar, mas ele não tem ali energia suficiente para rodar. Então ele vai rodar bem fraquinho, não vai ser com aquela força que ele geralmente roda. Agora, se você pegar um equipamento 127 e ligar no 220, assim que você ligar, você queima ele. Ele não suporta. A não ser que ele seja bivolt ou ele tenha um fusível, que é muito difícil. Então, você plugou, ele queima. Então, em lugares 127 volts, você tem que sinalizar as tomadas. O que eu te indico? Eu te disse a primeira opção, as duas. A segunda opção, passa uma caixinha 127, uma caixinha 220 e vai alternando e deixando de forma homogênea a distribuição das tomadas 127 e 220 para o cliente ter todo o conforto que a gente quer que ele tenha. E aí, nas tomadas 220, você coloca aquele adesivo 220. Isso não vai evitar um futuro acidente com tomada 127, mas a gente tem que sinalizar. Agora, se você está numa região 220 volts, aí é mais tranquilo, porque praticamente tudo seu é 220. Você não tem a opção do 127 volts. Então, preste muita atenção na tensão de operação dos equipamentos que serão utilizados, principalmente se na sua região for fase neutro 127 volts. E a nossa quinta e última dica é cuidado com as torres quentes. Torres quentes estão na moda agora. Praticamente todos os projetos novos de residência que eu peguei, a gente projetou torre quente. O que é a torre quente? É uma torre onde a gente vai colocar o forno elétrico, o micro-ondas, às vezes uma coifa embutida e às vezes abaixo aqui o forno fica mais alto. Abaixo do forno fica uma máquina de lavar ou um grill. Então, assim, é um local onde o eletrodoméstico vai ficar embutido. É uma região de muito calor e como fica embutido, provavelmente tem pouca ventilação, pouca troca de ar do ar frio com ar quente, aonde tem pouca troca de calor. Quando o pessoal do móvel ali, quando for instalar os móveis, esse móvel ele já vai vir preparado para não transmitir calor, né? E não para o calor não propagar e também para não danificar a madeira. Provavelmente eles também irão pegar a tomada desses equipamentos e colocar em um local separado e não exatamente atrás e não no mesmo nicho e não no mesmo nicho da torre quente, justamente para evitar esse acidente. Só que a sua tomada vai estar ali na parede. Eles vão ter que fazer o rabicho, né, para poder puxar para frente do móvel e colocar ou trazer ele para perto. Qual é o problema disso? Que poucas pessoas levam em consideração ou às vezes esquecem ou às vezes nem sabem que isso existe. A fiação normal, que é utilizada nas residências, ela tem um isolamento em PVC. Esse isolamento ele suporta até 70 graus. E a fiação do ramal de entrada, né, que geralmente a gente usa um isolamento diferente, geralmente não, a gente usa um isolamento diferente no ramal de entrada, que a gente chama do isolamento EPR. E aí pode ser o XLPE, o EPR, o HEPR, que é de PVC também, mas entra nessa linha do EPR, suporta até 90 graus. Só que, dependendo de como essa torre quente for feita, e dependendo da utilização desses equipamentos de forma simultânea, nenhum dos dois pode suportar. Talvez eles até aqueçam mais do que deveria, né? Porque um forno desse pode ultrapassar os 100 graus. Então, cuidado para não causar acidente. O que você vai utilizar? Sempre que você precisar fazer esse rabicho na torre quente, em fornos embutidos, micro-ondas embutidos, em churrasqueiras que têm a iluminação interna, churrasqueiras elétricas embutidas, você vai usar esse cabo aqui, onde está a seta vermelha. É um cabo com isolamento em nylon, ele parece uma corda, então ele tem um isolamento em nylon e tem um trançado
por fora que parece uma corda. Esse cabo ele suporta até 400 graus Celsius. Ele é um pouco caro, óbvio. O metro dele aí está em torno de R$ 30, mas você também não vai usar ele na instalação elétrica inteira. Você só vai usar da onde você vai fazer a emenda da caixinha até o necessário para poder fazer a tomada, para poder fazer a ligação do equipamento. Então, do interruptor da lâmpada de uma churrasqueira até a lâmpada dela, na parte interna do nicho de torre quente, de churrasqueira elétrica, priorize sempre a segurança. Depois que esses equipamentos estão embutidos, não tem como saber o que está acontecendo lá atrás. E para tirar eles para fazer manutenção é muito, muito difícil. Então, não custa nada utilizar o material correto. Então, pesquisa aí. Se você não conhecia ele, pesquisa aí na internet, você vai ver. Pode pesquisar como cabo de alta temperatura ou cabo com isolamento de nylon para alta temperatura, e você vai achar esse cabo que ele vai parecer que é uma corda, um barbante. Então, resumindo, o que a nossa cozinha tem que ter na instalação elétrica para ela ser uma cozinha organizada, funcional e prática? A gente vai ter na cozinha um circuito para ela de iluminação, ou mais cômodos, tipo cozinha, área gourmet, lavanderia, o que for necessário ali para fazer a distribuição da iluminação. E nós vamos ter de 1 a 2 circuitos de tomada. Então a gente vai ter um circuito de tomada só para cozinha. Às vezes, para uma cozinha menor, mais simples, que é conjugada com a lavanderia, a gente pode ter um circuito cozinha mais lavanderia. Às vezes, dependendo do uso, a gente pode ter 2 circuitos de cozinha, né? 2 TUGs. Ou, se você está na mesma região que eu, onde a tensão de operação fase neutra é 127, um circuito cozinha 127 volts, outro circuito da cozinha 220 volts. Priorizando sempre fiação mínima, 4 milímetros quadrados. Você não vai ter problema com a cozinha e o cliente vai ficar muito satisfeito em saber que ele nunca vai ter problema com a cozinha dele, disjuntor de 32. É mais ou menos aqui quando a gente liga o chuveiro numa residência que não tem projeto elétrico, você liga o chuveiro e a luz fica fraca, ou a luz pisca. Ou você está ali usando o chuveiro e alguém vai lá na cozinha e vai fazer uma pipoca no micro-ondas ou descongelar uma carne, aquecer uma comida e o disjuntor da casa inteira desarma. Então isso parece normal porque infelizmente a gente tem uma cultura no Brasil de não fazer o projeto elétrico, né? Às vezes, na maioria dos municípios, eles cobram apenas o arquitetônico e o hidrossanitário. E nem é o hidro completo, é só se vai ter fossa, se vai ligar no esgoto. As prefeituras cobram das pessoas. Então, na maioria das vezes, o projeto elétrico passa despercebido. E aí a gente acha normal ligar o chuveiro e a luz piscar, quem estiver tomando banho, ninguém mais usa micro-ondas, forno, airfryer para não desarmar. Ou quando usar um micro-ondas, a luz fica fraca, a gente acha normal, mas não é normal. Se isso acontece na sua instalação elétrica, você tem sérios problemas nela, eu te aconselho fortemente a revisar a instalação, redistribuir os circuitos, porque no futuro você pode ter algum acidente ou já pode ter alguma emenda derretendo e você não sabe. E lembre-se sempre que cozinha, lavanderia, área gourmet, todos esses cômodos, necessariamente as tomadas são de 20 amperes. Não cometa o erro de colocar 10 amperes. E é isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que a partir de agora suas cozinhas, os projetos das suas cozinhas sejam totalmente diferentes, proporcionando ao cliente muito mais conforto e praticidade. Se você gostou dessas dicas, não deixe de curtir o vídeo, me segue aqui no canal no YouTube ou nas minhas redes sociais. Eu publico vídeo diariamente com dicas de projeto elétrico, com toda a minha experiência em projetos elétricos. E aí no Instagram e no Facebook é só digitar o @eng.viniaside ou me seguir aqui no canal no YouTube para poder ser notificado de novos vídeos. Então, muito obrigado e até a próxima.